Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Hoje, sem brincadeira, eu precisava de uma live de 2 horas, né? Mas como não tem como, a gente vai tentar aí comprimir aí a história da minha convidada. Vou esperar o Instagram avisar vocês. Pipoca já tá estourada. É de chocolate? Ou é normal? Gente, fiz uma pipoca de chocolate, as mulheres queimaram as panelas. Eu fiquei assim, horrorizada. Um monte de gente mandando as mensagens pra mim, dizendo que foi fazer a pipoca de chocolate, queimaram as panelas, gente. Queimou a pipoca, queimou a panela. O Instagram tá demorando aí um pouquinho. Eu e o Walter em live. O Walter tá lá no ateliê e eu tô aqui. Eu não. Sério que você não consegue fazer a pipoca? Gente, amanhã eu vou ensinar o segredo da pipoca amanhã, tá? Vocês me cobrem que eu vou ensinar o segredo da pipoca amanhã, tá? Eu vou fazer de 2 formas, uma numa panela normal e uma na panela de pressão, tá? Pra vocês verem como é que faz. Eu também não tinha pipoqueira, eu não tenho, né, na verdade. E as crianças gostam muito de pipoca de chocolate. E aí eu tive que pensar e me virar nos 30 pra poder a pipoca sair sem queimar, né? Deixa eu ver aqui se minha convidada já chegou. Não, geladinho não, gente, é din-din, tá? Vocês ficam sacolé, juju. Tá enrolado, não tá? Oi, Cassandra, eu pensei que você não chegava. Não, agora do din. Não, gente, do din-din é demais. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Já tô só esperando. Deu certo, deu certo. Oi! Oi, eu não tô. Você não tá me Peraí, vendo? Eu tô arrumando peraí. aqui. Eu tô te vendo. Só não tô me vendo. Você tá me vendo? Otimamente. Então tá bom. Eu não tô me vendo, mas tá bom, eu tô te vendo. Tá bom. Você não tá se vendo, mas eu tô te vendo como se eu estivesse aqui na minha casa. Deixa eu ver se o Não. pessoal tá te vendo. Vê se o pessoal tá me Pessoal, vendo. Tá, o pessoal, me pessoal, dá o um. pessoal tá me vendo. Mas tá bom. Se eles estão me vendo, você tá me vendo, tá bom. Então tá joia. Boa noite, muito, muito, muito obrigada por aceitar essa live. Eu sei que para quem nunca fez live é meio que difícil, Sim. né? E eu fiquei insistindo, porque histórias como a sua a gente tem que beber pelo menos um pouquinho, né? Para a gente aprender um pouquinho como é essa entrega generosa a Deus. Eu perguntei para você antes, mas aí você não me respondeu. Eu queria saber. É Janisley ou Janisley? Uma Janisley. pergunta. Janisley, porque a minha mãe também tem Y no nome. E o nome dela é Lucy. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, será que é como a minha mãe ou como a... É Janisley. Tá bom, Janisley, muito, muito obrigada por Eu que aceitar agradeço. a live. E assim, antes de tudo, o público não vai te conhecer, né? Eu queria que você se apresentasse, assim, dissesse pra gente quanto tempo de casada, com qual idade se casou e quantos filhos, para eu começar a perguntar aí da sua história. A gente vai comprimir em 1 hora uma história Vamos tentar. enorme. Vamos tentar. Então, meu nome é Janisley, eu sou casada com o Estuecel. A gente fez bodas de turquesa agora, em agosto, dia 10, 18 anos. E eu sou mãe de 15 filhos, 13 vivos e 2 no céu, né? Com ele mesmo, ele também aceitou
porque antes eu tinha 3, antes de casar com ele, né? Mas é dele, ele aceitou também, ele é pai de 15 também. Uhum, E, enfim, eu tive minha primeira filha com 19 anos, né? A uhum, Thaís Carolina com 19 anos, né? Nessa, não tinha nada na cabeça, era bem novinha, né? E o parto foi normal, né? Eu morava em Montes Claros, vim para São Paulo, Montes Claros, engravidei Minas. em Minas Gerais. Eu vim para São Paulo e fiquei grávida, voltei para Minas e tive a Thaís em Minas, né? E logo depois eu conheci o pai do Renan, engravidei e 9 meses depois, assim, foi bem rápido, eu me lembro. Uhum, Fiquei uhum, grávida do Renan. Depois de um tempo, acho que uns 4 anos, 4 a 5 anos, eu conheci o pai da Sara e fiquei grávida da Sara, né? Nesse uhum. tempo, eu voltei para a igreja, né? E Nesse, recebi uma. nesse, nesse tempo que você Nesse, estava novinha, que você teve os 3 primeiros filhos, então você estava meio que afastada da igreja. isso. No terceiro, eu já estava inserida na igreja, né? Uhum. E foi quando a igreja me deu uma palavra de que eu precisava pedir a Deus um marido cristão, né? Porque Deus queria um matrimônio para mim, mas eu precisava pedir para ele um marido e que fosse cristão, né? E que me aceitasse com a minha história. E Deus, né? Eu rezei, fiz, obedeci. Eu estava grávida já da Sara Uhum. e o meu marido era amigo do pai da Sara, né? Eu conheci os dois ao mesmo tempo. Enfim, não deu certo com o pai da Sara e deu certo com um amigo que acabou se aproximando, a gente era da mesma igreja e a gente fazia um curso junto. E aí foi uma amizade, a gente foi ser amigo, ele acompanhou a minha história, sabia da minha história, frequentava a minha casa. E quando a Sara nasceu, 3 meses depois, no aniversário da minha irmã, eu me lembro, ele me pediu em namoro. E aí, como a igreja já tinha me dado uma palavra, de que eu precisava levar uma vida casta, né? E precisava de um pai para os meus filhos, mas precisava de um pai cristão. Eu falei para ele, olha, só se for para casar, né? Que E eu lindo. achei que ele não ia aceitar, aceitou, né? Foi um escândalo para todo mundo, porque imagina, ele tinha 22 anos quando a gente se casou, eu já tinha 27, mãe de 3 filhos. Imagine como foi um escândalo para todo mundo, né? Mas a gente foi, achou apoio, né? E o padre fez uma Eucaristia só pra gente. O nosso casamento foi dentro de uma Eucaristia, foi uma coisa que me marca muito. O carinho com que as pessoas. Porque a gente não tinha dinheiro para pagar a igreja, não tinha dinheiro para nada, né? E as pessoas foram e se juntaram e fizeram. Foi um casamento, assim, muito bom, né? Até Então, festa assim, teve. para a sociedade foi como que um escândalo, assim, vamos dizer, os parentes mais afastados, alguns Mesmo conhecidos, os mais próximos. mas a Demorou para igreja te aceitar. acolheu, né? A igreja Sim, acolheu a história de todos, todos. vocês. Isso. E aí foi muito bom. Foi um casamento assim que muitas pessoas acharam que não ia dar certo. E, nossa, já tem 18 anos, né? E como frutificou isso, né? Porque quando a gente caminhando na mesma igreja, quando a gente disse um sim ali pro padre, a gente disse sim aos filhos e disse sim à vida, né? E aí a Vocês, gente vocês conversou. casaram, vocês casaram já com a consciência disso, de que o matrimônio pressupõe abertura à vida e que vocês iam ter filhos conforme Deus enviasse? Sim, sim, a gente já casou assim, sabe? E aí veio o Samuel, né? O Samuel nasceu prematuro, mas foi parto normal, foi, foi assim, uma bênção, foi rápido o parto, né? Apesar de eu enjoar muito nas gestações, eu passo muito mal, mas foi um parto tranquilo. E em seguida veio a Isabel, A Isabel, e quanto tempo depois? uns 9 meses também. Minhas gestações sempre foram. Algumas teve espaço de 2 anos, sabe? 2 anos e um pouquinho, mas o espaço era muito curto. Então, isso escandalizava muito os outros, né? Onde a gente ia, ficava, ai, não tem TV em casa? Nossa, vocês precisam aprender a ler, vocês têm que ler. Me ofereciam Chamando, método. chamando a gente de corajoso com um tom de irresponsável, né?
Isso, falava de tabelinha, falava de preservativo, falava de que era uma paternidade irresponsável, sabe? Era muita coisa que a gente ouvia. Mas a gente foi, né? Foi. Meu marido perdeu o emprego, a gente voltou para casa da sogra, apesar de muitas pessoas ajudarem para que a gente não voltasse, a gente voltou para casa da minha sogra. Eu não me dava bem com a minha sogra, nem ela comigo, né? E aí a gente brigava muito. Um dia eu falei um monte de barbaridade para ela e ela ouviu, chorou. E depois eu pedi perdão, né? Sentei, do mesmo jeito que eu falei, eu sentei, pedi perdão. Aí a gente se abriu a um novo, né? Tipo, apagar, vamos começar de novo. E ela me perdoou. E hoje é uma segunda mãe. Ela sai de Minas para vir ficar aqui com os meus filhos. Que Sabe? lindo. Preciso ir na convivência, ela vem pra ficar uma semana só pra mim na convivência e volta. Se eu preciso dela pra qualquer coisa, ela vem. Hoje a gente é muito, graças a Deus, muito bem resolvida, muito, a gente se ama muito. Adora aquela baixinha, ela é baixinha igual eu. E aí, ele deu um emprego e eu engravidei de novo da Raquel, né? E aí eu tive a Raquel. A Raquel quebrou o fêmur com 3 meses, eu fiquei 17 dias no hospital com ela. A Raquel E, é a sexta. e agora você. É, É, pelas minhas é, contas, sim. isso, sexta. E aí, eu sou péssima de números, viu? Sou péssima com números. Tá E bom, tô acompanhando e vou contando. falou. Aí a Raquel nasceu, né? E teve esse problema da perna. Deus providenciou. Eu falo sempre da providência, dessas coisas assim que Deus providencia tudo. Porque a minha sogra, mesmo não gostando de mim, ela cedeu um lugar lá pra gente morar na casa dela, né? A gente foi morar lá. Ela ajudava da maneira que ela podia. Eu que era muito cri-cri. E assim, e você vê assim, quando a Raquel quebrou a perna, eu não sabia o que fazer. Me mandaram para casa, depois que ela saiu, teve alta, me mandaram para casa. Eu sabia que ela não conseguia mexer a perna porque doía. Aí surgiu assim uma pessoa que a filha, né, ela era da minha igreja. Ela falou assim: "Olha, minha filha tá fazendo fisioterapia". E ela foi lá, sabe? Fez, me ensinou, me ajudou sem cobrar nada, sabe? E assim as coisas iam fluindo, sabe? E cada A, a, filho a Raquel tinha qual idade quando ela quebrou a perna? 3 meses. Três Meu meses? filho chegou, foi pegar ela, deixou a mochila, chegou da escola, deixou a mochila para pegar ela na cama que ela estava chorando e eu estava ocupada. Quando ele virou, ele tropeçou na mochila e caiu em cima dela. E aí pensa como ficou a cabecinha dele, né? Aham. Mas aí, e a vida andando, e Deus providenciando, né? E quando a gente foi para lá, a gente foi sem nada, e de repente as coisas foi chegando, eu ganhei cama, porque a gente desfez de tudo quando foi para casa da minha sogra, depois eu fui ganhando as coisas, né? Era a providência, assim, da gente ficar em casa e de repente chegar frango assado, ou chegar cachorro quente, ou alguém mandar alguma coisa, sabe? Nunca comprei roupa para os meus filhos, assim, só compro em ocasiões, assim, que tem que ter uma roupa nova. Mas assim mesmo, às vezes, aqui as madrinhas compram em épocas especiais, sabe? Então, sempre eu tive essa providência, né? Eu não falo que foi sempre no aperto. Nossa vida é sempre muito assim, muito no aperto, sabe? Mas a gente vai. E as crianças não ficam cobrando, nem ninguém fica cobrando, sabe? Eu, na minha visão, eu acho que a gente tem até muito, né? E aí, depois da Raquel, veio a Helena, né? A Helena, um parto normal, super tranquila, muito saudável, né? Gordinha. E aí, eu descobri que eu estava grávida, também em um espaço de tempo pouco, eu descobri que eu estava grávida da Maria Luísa, né? Quanto tempo depois da Helena? Uns Uns seis 9 meses meses, mais ou também. menos? Não, Nove uns meses? 9 meses, né? A Helena, peraí, a Helena tem 11, ela tem 10, acho que uns 6, por aí, mais Uhum. ou menos. Aí eu engravidei da Maria Luísa e, assim, eu faço parte do caminho neocatecumenal e o caminho lá tinha acabado, né? E naquele vucu-vucu do caminho acabado, a gente não sabia o que ia fazer, se a gente ia continuar lá em Montes Claros, se a gente ia sair de Montes Claros, o que a gente ia fazer, como que ia ser. Tava grávida, fui fazer ultrassom e descobri que ela tinha lábio leporino e fenda palatina. Né? Nunca tinha ouvido falar disso, nunca tinha visto ninguém com, né? Até então. Aham, Depois que você aham. tem que
foi sabendo que na família tem, que a tia teve, que não sei quem teve, né? Mas até então eu não sabia. E eu fiquei assim, sabe? O que fazer agora, né? Mas naquele vucu-vucu de o caminho acabou, então a gente tem que pensar o que vai fazer, né? Primeiro tem que arrumar um lugar que vai cuidar da neném, né? Que vai ter suporte para ela e também que tenha igreja, né? E aí um amigo nosso veio passear em Jundiaí, encontrou com os nossos primeiros catequistas e falou do nosso caso. Eles ligaram e convidaram a gente para vir para cá. Chamaram, vem para cá. Aqui tem em Campinas, né? Aqui tem suporte, né? E a gente falou como ir, que a gente nunca tinha saído nem para a cidade mais próxima. Aham. E aí meu marido veio, arrumou serviço aqui, ficou na casa dela, eles ajudaram, arrumou serviço, conseguiu arrumar serviço. E eles com o pessoal da igreja montaram uma casa pra gente, assim. Meu marido alugou e eles colocaram tudo que tem numa casa, sabe? E tinha roupa de frio, porque a gente não sabia o que era frio, porque em Minas não faz frio igual faz aqui. Então tinha roupa de frio, cobertor, guarda-roupa, fogão, tudo. Tudo que precisava ter numa casa pra gente, que suprisse as necessidades da gente, tinha. Nossa, eu cheguei maravilhada. Porque a gente não podia trazer nada. Eu vi no ônibus, eu falo que Deus, ele colocou uma cortina assim na minha frente, para não passar nada pela minha razão. Porque se passa pela razão, eu não saía nem do quarto. Porque assim, eu enfrentei um ônibus de Montes Claros a Jundiaí, acho que são 18 horas de viagem. A Maria Luísa estava com o lábio aberto, com a fenda aberta, ela podia ter tido uma pneumonia aspirática. E, gente, não tinha como desinfetar as chuquinhas que ela tomava leite. Eu lavava com detergente nos lugares onde eu parava, porque eu acho que detergente mata tudo. E você foi para Jundiaí com as 6 crianças, mais a Maria Luísa? 7, 8. 8 crianças. Eu já tinha 8 quando eu cheguei. E aí, vim, né? Vim com a Maria Luísa nesse estado. E minha sogra veio para ajudar, meu sogro também veio, e a gente veio nesse ônibus, assim. Foi uma viagem tranquila. A Maria Luísa não teve nenhum sinal de que aspirou, né, o leite, não teve nada. E chegamos naquele frio desgramado, né, que a gente não conhecia. E, né, começamos a ver como fazer o tratamento da Malu, né? Aí inseri na igreja, aqui na igreja, fui acolhida por uma comunidade, né, que gosta muito de mim e que me apoia muito. E aí comecei a ver o tratamento da Maria Luísa em Campinas, né? Uhum. Comecei a levar para ver, tal, marcou cirurgia. Aí um dia eu chego na igreja, uma irmã de comunidade, aí um dia eu chego e falo assim, Jane, você não tá grávida? Eu falei assim, não, mas sabe com aquela correria, você não parou para pensar, você não teve tempo de, sabe? Sei. Gêmeos, no primeiro ultrassom deu pra ver. Quando ela colocou o aparelhinho, eu falei, nossa, é 2? Ela, calma, não é. Aí ela, é 2. Gente, eu passava mal. E ela começou, fica calma. Porque assim, meu sonho era ter gêmeos, né? Mas aí eu já pensava, e a Maria Luísa, e a cirurgia e tudo, e como vai ser, sabe? E ficava assim, Nisso, sem saber com os gêmeos, você ia de 8 para 10, né? isso. E aí, né? Eu me lembro das cenas assim, e foi parto normal os 2, tá? Eu marquei cesárea. E eu tive a sorte de encontrar uma médica, a doutora Ana Paula, ela brigava comigo. Mas, Jane, você não vai parar? Mas ela já falava assim, até o ano que vem, Jane, até o ano que vem, sabe? Ela já falava assim. E assim, aí eu marquei a cesárea. No dia que foi fazer, eu à noite dormi tranquila, tive uma dor nas costas, assim, sabe? Que incomodou muito, mas eu já sabia, vou fazer cesárea, vamos, marcou na hora, fui. Quando eu cheguei, eu já estava com quase 9 de dilatação, sem dor. E aí ela falou assim, então, faz um raio-x, pra ver se virou. Aí fui correndo, eles me levaram correndo, fez o raio-x, estava tudo ok, os 2 ia ser normal.
E aí aí eu tive o parto deles, né? Foram 9 minutos de diferença de cada um e eu ficava imaginando como será um parto normal de gêmeos, né? Como que deve ser, né? Mas foi um parto tranquilo, né? A volta para casa que foi assim muito turbulenta. Eu lembro que minha irmã ficava com a Maria Luísa, o meu marido ficava com o Tiago e eu ficava com o Pedro. Aí a gente ficava revezando, sabe? E era aquilo, e a gente tinha que cuidar dos outros, dia após Aham. dia. E Né? você e aí você levou os gêmeos como é que era a questão da noite assim para você dormir? Era muita privação de sono? É porque eu Muita. imagino um bebê chora muito, imagina dois Imagina com 3, porque a Maria sim, Luísa, sim. você tinha que ficar em cima o tempo todo, porque ela podia aspirar, ela podia. Desde quando a Maria Luísa nasceu, que a gente nunca mais dormiu direito, né? Mas a minha irmã, nesse tempo, ela ficou com a gente um tempo, né? Então ela ajudava. E Uhum. era essa cena, eu com um, minha irmã com o outro e o especial com o outro. Era o tempo todo, assim. À noite, uma mamadeira em um, uma mamadeira em outro. E quando um acorda, todo mundo quer mamadeira, né? E era assim, né? Mas assim, não vejo, quando eu olho para trás, não vejo peso, sabe? Não vejo nenhum peso assim. As pessoas falam assim, nossa, você podia ter esperado um pouco para ter os gêmeos, você devia ter usado algum método, mas assim, eu não via a Maria Luísa como um obstáculo para mim espaçar, sabe? Sim. Para me procurar desesperadamente espaçar. Para mim era normal. Era uma coisa, uma filha normal. Eu não me privava de muita coisa que os outros já não me privavam, que é de sono, de ter sempre o olhar atento. E assim, e aí a gente já estava aberto à vida. Então a vida não Aham. é só ter filhos, mas é ter aberto a situação que Deus coloca, né? Não só de filhos, mas eu sempre falo, né? Ontem falava na live de abraçar a cruz, sabe? É abraçar a sua cruz. Ser aberta à vida é você olhar para a cruz e amar a sua cruz, né? E para mim, gestar, tirando os 3 primeiros meses, gestar é muito bom. Eu sinto falta hoje, assim. Eu olho uma grávida e falo, nossa, como eu queria gestar. Como eu queria estar grávida, né? Mesmo com sono, mesmo com, né, com tudo que a gente... Porque mãe não descansa nunca, né? Mas, assim, você sente falta. E Uhum. aí eu tive filhos, né? Depois, logo, logo eu engravidei da Alice, né? Minha pretinha linda, de cachinhos. Ela tem um cabelo assim, de molinha, linda. E também foi um parto tranquilo, normal, né? Lógico que, não esquecendo que eu sofri muita violência obstétrica dos primeiros, né? Foram bem... Porque né? há muito tempo atrás era normal aquilo, né? É. E a pressão também para fazer laqueadura. Nossa, todo parto, gente. Todo parto é uma pressão, né? Para fazer laqueadura, para parar, que tem que parar, que tem que parar. É muita pressão. Mas Deus vai ou tampa nossos ouvidos ou nos dá o olho só para o céu, sabe? Você dá seu coração só voltado para o céu. Porque se você não tiver o coração voltado para o céu, você não dá o primeiro passo de dar um sim para Deus, né? Você não Eu dá o falo, primeiro eu passo. falo sempre isso. As mulheres me perguntam assim, mas Tati, como que eu vou me abrir à vida? Eu falei, filha, primeira coisa é intimidade com Deus. Que trocando em miúdos é isso que você falou, olhar para o céu, almejar a vida eterna, pensar em santidade. Primeira coisa é isso. Depois disso aí é que você vai dando os passos, É. né? É verdade. E é missão, a missão, se a missão da mulher é ter filho, então Deus não dá nada que você não consegue carregar. Deus não dá uma cruz que você não consiga carregar e que você não consiga amar, né? Que você não consiga ver que é para sua salvação, né? Hoje eu não imagino a minha casa um silêncio. Hoje eu tô aqui na casa da minha filha, tá um silêncio que incomoda, porque hoje eles estavam agitados, eu tive que sair. Dias de limpar a casa em casa, é assim, hoje a gente resolveu limpar a casa. E aí a gente foi. E dia que limpa a casa, eles ficam muito agitados. Eles correm, eles brincam, eles gritam, sabe? E hoje eles estavam assim. E também eu acho que porque eu estava meio agitada, que eu estava nervosa com a live. Aí acho que eles estavam agitados também, né? Aham, geralmente o nosso humor e a nossa agitação interferem muito neles, né? É verdade. Aí, continuando, né? Depois da Alice,
depois da Alice, eu tive a Débora, né? A Débora também foi um parto normal, super tranquila, um bebê saudável, né? Onde foi uma das gravidezes que eu mais senti pressão para laquear. Mas, assim, ela nasceu saudável, nasceu bem, é linda ela, super inteligente ela. E depois, né, aí começou, porque assim, até então, eu sempre falava assim, eu tenho tantos filhos, todos vivos, né? E de repente, Deus me chama a ser mãe, né, de anjos, né? E o meu primeiro, eu fiquei grávida e tinha um casamento para mim em Brasília, né, dos meus compadres queridos. E aí eu fui, eu ia ser madrinha, né, desse casamento e estava grávida. E fui feliz, né? Eu sempre sou assim, eu queria que a roupa ficasse bonita, porque minha barriga é muito grande, né? É sempre grande, pareço sempre estar grávida, né? E eu me lembro de eu ter murmurado assim, nossa, que barriga grande, né? Pra que uma barriga desse tamanho? Me lembro disso até hoje, assim, eu falo, nossa, por que eu fui... Às vezes você murmura por besteira. E aí, quando eu voltei, assim, super feliz, minha sogra estava em casa, que ela tinha vindo só pra mim nesse casamento, e aí eu tive um pequeno sangramento. Aí eu falei assim, nossa, eu não sei, vamos ao médico, porque eu nunca tive isso, vamos ver. Aí quando eu fui, o bebê, aí eu fiz ultrassom, o bebê tinha parado de evoluir e ele parou com 9 semanas, né? E eu ficava, sabe quando não cai a ficha? Eu postei na comunidade, falei pra comunidade, mas como se ele não tivesse morto, como se, não, mas vamos ver, né? Não caía, não tinha caído a ficha, não caía a ficha, né? Só que aí eu parei, fui pensando, aí o sangramento aumentou e eu vi que realmente não... Porque a médica também foi muito suave comigo. Ela falou assim, olha, vamos esperar. Mas ela já sabia que não estava desenvolvendo, que tinha parado, né? Que já estava morto. E eu voltei para casa e foi o meu primeiro aborto. E assim, o problema o caso do aborto é que você fica de luto e você vela só. Então é um só a só com Deus, né? A vida de todo mundo anda, né? E a vida de todo mundo anda e você fica, né? Velando até que o corpo reaja, né? E assim, eu achava que era diferente, que a gente não sentia tanto, porque não tinha visto, sabe? Às vezes eu falava assim, nossa, mas fulana perdeu, mas tão pouco tempo, né? E sofre tanto. Mas assim, só a gente sentindo mesmo que a gente percebe o quanto que é difícil, E né? às vezes, quando eu perdi, eu também perdi um bebê com 8 para 9 semanas também. E o fato da gente, às vezes, ter mais filhos, né? Eu já tinha, no caso, eu já tinha 4. As pessoas olham assim, não, mas tá tudo bem, olha o tanto que você já tem. Então, geralmente, as pessoas tendem a minimizar a dor e o Verdade. vazio, aquele aperto que a gente está sentindo. E só a gente que não sabe externar o quanto que aquilo tá doendo em nós. Porque dói. E aí as pessoas falam, oh, mas olha o tanto que tem aí. Mas a gente pensa assim, mas não é a questão de tanto, é a questão daquele. Aquele filho eu perdi. Eu queria aquela criança aqui também. Então, assim, é meio. A gente se sente meio que o pessoal passando pano, assim, sabe, na dor da gente. É verdade. Eu dei nome, né? Chama João. Na verdade, esse eu até batizei, mas aí depois eu tinha um amigo padre, né? Conversando com ele, ele falou assim, não, o batismo não vale. E hoje eu sou catequista do batismo e eu sei que não vale. Mas assim, eu dei nome e enterrei, né? Aí eu consegui, o corpo fez o trabalho direitinho. Eu falo que Deus é muito bom, Deus é perfeito. Deus, nossa, ele sabe te pegar no colo. Às vezes, no silêncio, você acha que Deus está em silêncio. É que ele está contigo no colo, né? E eu falava assim, nossa, será que eu vou querer outro filho? Porque... E eu ficava com medo. E se eu perder de novo? E como vai ser? Né? E aí, minha filha engravidou, né? Tava esperando um tempo, a mais velha, que é casada, engravidou, tava esperando um tempo. E eis que eu faço companhia para ela, né?
Foi a gravidez do José. Filha e mãe grávida, né? Aí a gente tirou foto, a gente tirava foto juntas, né? O José nasceu prematuro, né? Eu te falei que a Maria Luísa também nasceu prematura, né? Não, a Maria Falou, Luísa nasceu falou, falou. prematura. E o José também nasceu prematuro, né? Porque eu subo muito as coisas, assim, ao meu redor. Problema, eu subo muito. E a minha filha, ela teve uma gravidez muito complicada, né? Ela tinha muita pneumonia e estava sempre doente, a gente ficava muito preocupado. E aí ela teve o neném, e o neném foi para UTI, o dela, e eu acho que eu suguei muito aquilo. Aí eu acabei, o José acabou nascendo no dia 25 de outubro, que era para ser no início, no final de novembro, eu acho. Aí ele nasceu no dia 25 de outubro, né? Nasceu, Uhum. ficou um tempinho na UTI, né? E aí foi liberado para casa. Mas é tão ruim a gente chegar em casa e não ter nenê, né? Parece que não. E tem uma, eu acho que existe uma deficiência nos hospitais quando uma criança nasce prematura, que quando a mãe tá bem, eles dão alta para a mãe e só ficam com o bebê internado. Eu acho isso assim o cúmulo do absurdo. Tinha que internar mãe e bebê para a mãe ficar pertinho ali do bebê. Aí eles falam assim: mãe, a gente vai ficar cuidando aqui do seu filho, você pode ir para casa. Aí você fica indo para casa, voltando para o hospital, indo para casa, voltando para o hospital. Gente, isso é insano. É. Aí você não dorme, você pensa ali como tá, né? Mas assim, e cada vez que eu ia lá que tava melhorzinho, eu ficava, nossa, eu voltava feliz, porque assim, daqui a pouco vai pra casa, daqui a pouco vai pra casa, né? O José é um pimentinha, ele vai por 3. Nossa, ele bota fogo na casa se deixar. E aí depois do José, eu tive o Miguel. O Miguel, nossa, o Miguel, assim, eu esperei que o Miguel viesse, sabe? Que o Miguel, eu esperei o Miguel no meu colo. Eu falava, João, ajuda seu irmão, ajuda que ele, né, que ele venha no meu colo, interceda aí para que ele venha, mas eu falo que eles têm uma missão importante, sabe? E eu falo com eles, hein, olha, a missão suas, hein? Trabalha direitinho aí no céu, que a missão suas é interceder pela gente. Intercede pela gente aí. Eu falo que é uma ligação direta com Deus que eu tenho, sabe? Que é o Miguel e o Uhum, João. O Miguel também uhum. foi muito dolorido quando eu perdi, porque ele demorou mais, o corpo demorou mais a expelir, e eu Foi fiquei um tempo maior. quanto tempo de gestação você tinha? Do Miguel, Uhum. ele tinha mais que. Eu acho que estava entrando no segundo mês, sabe? Mas ele parou antes de desenvolver. Aham. E tanto que deu para. O saco era maior, né? As contrações foram maiores, deu para ver o corpinho, o rostinho, as mãozinhas, assim, sabe? Não dava para ver o sexo, mas dava para ver ele formadinho, Aham. né? Ele também eu consegui, foi em casa e deu para enterrar e eu dei o nome de Miguel mesmo. Miguel. Foi no dia a gente rezando. A gente sempre tira os nomes assim, nas laudes, a gente reza as laudes de manhã. E aí a gente escolhe o nome, de acordo, Deus inspira a gente naquelas laudes, né? E assim, o Miguel, eu sempre quis ter um Miguel, sabe? E eu esperava muito o Miguel. Eu falei, não, o Zé veio, o Miguel vai vir, né? Então, para mim foi bem dolorido mesmo, sabe? E depois o Miguel não veio mais. E eu fico falando assim, gente, será se eu não vou gestar mais? Será se Deus não vai. Eu sempre imaginei que no céu tivesse uma fila, assim, dos meus filhos, sabe? Que Deus já tinha falado assim, esses são os que vão passar por você, que você vai cuidar, né? E eu falava assim, Senhor, ajuda, manda de 2 em 2 para que venha mais rápido, porque depois eu quero cuidar e ver todo mundo crescido, né? E me dá essa graça de ver todo mundo crescido ao redor da mesa, e aí eu quero cuidar, né? De todos. E aí eu acho que, não sei, agora não vem mais, não veio até agora. E parece que eu não entrei na menopausa ainda, né? É o que tudo indica, eu não entrei e não.
não veio mais. Eu fico pensando, será que as cadeirinhas acabaram? Será que a fila já acabou lá? Tá na hora de eu, né, me abrir. Ontem eu assisti a live de adoção e eu fiquei pensando assim, né? Falava assim, nossa, quantas pessoas na minha, assim, já passou perto de mim que já adotaram, que a gente já viu história, já viu concretamente perto, adotando, vivendo aquilo tudo, né? Que é um presente grande. Eu queria um dia adotar, só que para adoção aqui é mais difícil, mas eu queria poder um dia adotar, né? Dar uma família para um que está lá esperando uma família, né? Quando você falou aquilo ontem, eu senti assim, sabe? Eu fiquei feliz de você sentir isso, porque ter filhos da gente e querer dar esse amor para dar mais, colocar, trazer mais um para dentro, para dar a Aham. família para ele. Eu acho que deve ser o que as crianças que estão lá esperam, querem, almejam, sabe? Sim. Devem E rezar no todo. caso, assim, as pessoas poderiam pensar assim: você com 13 filhos, dois no céu, você não precisa adotar. Olha o tanto de filho que você tem. Eu com 8, um no céu, 7 aqui, eu não preciso adotar, mas não é uma questão de precisar, não é por mim. Não é por mim, não é pelo meu marido, não é é pela criança que está lá. Então a gente pensa assim, o que eu posso dar mais ao Senhor? O que eu posso fazer ainda um pouquinho mais por Deus? Então eu acho que por isso que eu sinto assim tanta vontade. Eu falo, eu tenho um menininho que é meu filho, que não vai nascer daqui da minha barriga, mas eu sei que eu vou conseguir trazer ele para nossa família. Eu não sei quem é ainda, mas eu tenho esse desejo e eu sinto que é algo que é Deus que move. É aquela vontade mesmo de dar um pouquinho mais a Deus. É. E Deus dá tanto pra gente, né? Todos os dias. Ó, em casa é providência o tempo todo, assim. Eu te falo de leite, chega comida. Ah, tem um fato curioso. Quando eu morava logo quando eu cheguei aqui, eu morava numa rua assim, abaixo da que eu moro hoje, numa casinha azul, que tinha uma gradinha, e quem passava via em casa, né? E aí as pessoas passavam, né? E falavam, é uma creche? E eu falava, não, são meus filhos. E um dia me bateu um senhor, ele queria colocar a neta dele lá. E Na eu, não, mas creche. é minha casa. Não, mas você tá. Isso é preconceito. Por que você não quer meu neto? Eu não, mas não. Entenda, não é a creche, é a minha casa. Ele não acredita que são todos seus filhos. É adotado? Não, não é adotado, são meus filhos. E ele brigou feio comigo, que ele achou que eu que não queria, né? E de vez em quando passava alguém perguntando se era uma creche, como que fazia para fazer a inscrição, sabe? E eu falava, não, gente, são meus, não acredito. Aí elas falavam, ó, eu queria participar um pouco, então, da vida sua. Aí levava alguma coisa, levava um leite, levava, sabe? Eles queriam participar, né? Queria ajudar de alguma forma a participar daquilo tudo que estava acontecendo naquela casa, né? Que eles achavam que eles não acreditavam que era a minha casa. E aí eles Aham. sempre levavam alguma coisa, roupa, sabe? Em casa chega muita roupa, né? Graças a Deus. E E Janise, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, eu sei que na comunidade de vocês não existe aquela questão assim de das pessoas ficarem olhando as crianças na igreja. Mas eu não sei se você frequentava a Eucaristia, no caso, alguma Eucaristia fora, alguma missa sem ser da comunidade, onde você ia com os meninos e aí meio que a paróquia meio que se assustava ao ver aquele tanto de crianças que ocupava o quê? Um um ou banco. dois bancos? Um banco? É, é verdade. É. A ida, né? Porque assim, aqui eu moro perto da igreja, em Moscou eu não morava. Então eu andava mais ou menos meia hora para chegar, uns 20 minutos para chegar na igreja. Aí todo mundo passava e olhava, sabe? E todo mundo perguntava se era nosso, via, falava, mãe, pai. Isso, ele, como ele é negro, ele aparenta mais jovem, né? Ele parece um menino. Já perguntaram até, é seu filho? Aí, e eles tiram sarro comigo até hoje, né? Por causa disso. Mas assim, porque não acreditavam que era dele. Aham. Né, aquele monte de menino, assim, o porquê que a gente tinha esse tanto de filho, sempre tiveram a curiosidade de saber o porquê, né,
tentavam empurrar um monte de método para a gente usar, falava que não era bem assim, que o mundo de hoje não pode ter esse tanto de filho, né? Falava um monte de coisa, né? Mas aí eu procurava não dar má resposta, né? Se me perguntasse, eu falava, né, o que eu aprendi, o que eu creio, o que eu acredito, né? Falava que eu me abri à vida e eu disse o sim também para Deus no meu matrimônio, foi para isso, né? E que as pessoas, algumas pessoas casam e não, acho que ou elas não escutam o que elas estão prometendo diante do altar, ou então elas acham que é só um preceito, né? O que elas estão fazendo lá é só preceito. Sim, é tipo só Porque eles falam, uma cerimônia para mostrar para a sociedade. Olha aqui, eu tô casando, vai ter uma festa e tamo aí. Não tô nem prestando atenção no que eu tô dizendo sim. É verdade. E assim, aí eu procurava não dar, eu procuro não dar resposta má, né? E dar uma explicação rápida também, que eu não sou de ficar dando catequese. Eu acho que a gente tem que dar catequese com a vida da gente, sabe? Se a gente quer converter uma pessoa, não é falando para ela o que ela tem que fazer, sabe? Eu sempre falo, é passando como uma freirinha que vai para a igreja todos os dias, né? E a pessoa se pergunta, essa mulher passa todo dia para ir à missa esse horário, né? Passando na vida das pessoas assim. As pessoas que me ajudaram e que me fizeram acreditar no que eu acredito, foi com testemunho de vida concreto, sabe? Foi testemunhando Cristo ali na vida deles concretamente, o amor de Cristo. O saber que você não vai morrer se você, por exemplo, se abrir a vida, perder o serviço dos sonhos, perder o emprego, ficar em casa sem trabalhar, seus filhos não vão passar fome, porque se você falou um sim para Deus, Deus abre tudo. Eu falava assim, que toda vez que eu estava grávida, um filho já vinha com um pedaço de pão, sabe, debaixo do braço. Porque toda vez que eu estava grávida, Deus abriu uma janela, sabe? O Stoecel, ele perdeu o serviço, depois ele arrumou, depois... Aí, assim que eu engravidava, ele mudava, subia um pouquinho, sabe? E assim, Deus sempre abria uma janela. Sempre cuidava, sabe? A gente não tinha tempo também de ficar parando e ficar lá desesperado, porque Deus providenciava. Deus não dava tempo pra gente sentar e falar, nossa, o que eu vou fazer agora? Né? E amanhã, como vai ser? Amanhã... Tinha tanta criança para cuidar que tinha que ir cuidando e falava, Deus, cuida aí que eu tô cuidando aqui. Olha, nessa época que o pessoal ficou sem trabalhar, as crianças lembram que é o tempo que elas têm mais recordação boa. Que a gente sentava junto, que a gente ficava junto, que a gente fazia assim, a gente fazia sessão pipoca assim. Na época não tinha Netflix, era fita, né? Que a gente ia alugar na locadora. E a gente ia todo mundo na locadora alugar a fita pro final de semana, né? E todo mundo ficava, as crianças escolhendo, né? A gente fazia sessão pipoca o sábado e domingo com eles, saía, o pessoal levava para jogar bola, a gente ia para casa da sogra, ia visitar alguém, saía, mas ficava sempre junto. Tava sempre junto. E essa época eles lembram, assim, eles têm boas recordações. Quando a gente senta na mesa para conversar, sempre desse tempo que sai, sabe? As lembranças, as coisas boas, né? E olha que foi uma época de muita, muita, muita privação. Muita mesmo. Eu falo privação, assim, mais de alimento mesmo, né? Mas eles não tem essa, não tinha nada o que comer. Nunca não teve nada o que comer. Sempre teve o que comer, só que não tinha o tudo, né? Às vezes não tinha, vamos dizer, um biscoito recheado, uma uva, um iogurte. Às vezes isso falta mesmo. Mas as crianças, elas aprendem muito a lidar com a situação melhor que a gente, não é? Elas se adaptam muito, muito. Sabe? Elas não têm... E as minhas, naquela época, hoje eles escolhem tudo. Parece que ficaram Nutella, né? Escolhem muita... eu quero isso, não quero aquilo, sabe? Mas naquela época, não. Nessa época, não. Eles levavam de boa, sabe? Se tivesse feijão, arroz, comia. Feijão, arroz e verdura, comia. Né? O que tivesse, eles comiam. Né? Não tinha essa frescura. Hoje em casa é uma frescura só, sabe? Os pequenos, então... Nem se falam. Eu vivo brigando, eu ponho, não, vai comer, vai experimentar.
quando a gente tem um pouco mais de conforto, a gente fica mais mole, né? Um pouco mais mole. Quando a gente passa um pouco de privação, a gente fica mais enrijecido, né? A gente consegue passar melhor pelas situações. E, Jane, eu queria que você falasse uma coisa, assim. Tem muita gente que às vezes contesta a questão da providência, assim. Ah, mas vai ter esse tanto de filho? Isso já perguntavam para mim também. E fica dependendo dos outros e da ajuda das pessoas e não sei o quê. Não é uma questão de depender, é uma questão de acolher a ajuda das pessoas e E de de onde saber vem? sim de onde vem, que a gente sabe que é Deus quem está enviando. A gente sabe Isso. claramente. Porque eu não sei se já Uhum. aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de eu falar assim, Senhor, não tem tal coisa. E de tarde tal coisa aparecer na minha porta. Então, Isso. assim, e você sabe muito bem a quem você rezou e você sabe quem foi que mandou. Não é só aquela Uhum. pessoa que está trazendo, mas você sabe quem que Isso. mandou. Então, Isso. assim, É, eu queria que você falasse um pouco disso. eu me lembro de uma vez que é, faltou coisa em casa, né? Tava faltando umas coisas, assim, tipo arroz, tava faltando leite, que eles tomam muito. E, e as crianças, mãe, o que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, vamos rezar, né? E a gente rezou antes de dormir, o pai foi pro trabalho, a gente rezou antes de dormir e no outro dia apareceu. E eu contei assim para uma pessoa, falei assim, nossa, ontem. Aí ele, não, você não pode fazer isso com os seus filhos, você não pode ensinar que é entrar em um quarto e rezar que vai aparecer, que vai cair do céu. Aí eu falei, mas cai do céu. Cai sim, é Deus que dá. Se você pede, Deus dá. Essa é a providência. Se você reza e pede e acredita, Deus dá. E outra, você não está pedindo uma coisa ruim, você está pedindo uma coisa boa. Se você estivesse pedindo uma coisa ruim, quem não ia te dar? Né? Mas os meus filhos acreditam nisso. Eles sabem que quando eles querem alguma coisa, ai mãe, quando você tiver dinheiro, você compra isso para mim? Aí eu falo assim, pede ao Senhor, porque Ele te dá. E eles já sabem que se pedir, Ele dá. Sabe? Mas eu falo, se pedir e o Senhor achar que não vai te prejudicar, que você não vai usar para outra coisa, se for uma coisa assim, por exemplo, minha filha queria uma bicicleta, né? Aí eu falo, eu já penso, mas bicicleta eu não vou nem deixar andar, gente, não pede não. Mas eu falei, ó, pede ao Senhor. Se você vê que, que não vai, que se ele vê que não vai te atrapalhar, ele vai te dar, sabe? Mas ela já sabe que se pedir, ele dá, entendeu? Mas gente, providência é isso mesmo, é você não ter hoje, né? E você pedir ao Senhor e amanhã ter. E quando você aceitar, você não se sentir humilhada porque foi a pessoa que trouxe. Nossa, gente, eu já liguei para a pessoa e falei assim, fulana, viu, você consegue da minha comunidade, né? Você consegue comprar um leite para mim? Eu tô sem leite, acabou. Não, Jane, agora, rapidinho. A Patrícia mesmo é uma delas, que faltou, ligo, Paty, e aí? Ó, às vezes ela me manda mensagem, Jane, eu tô no mercado, tá precisando de alguma coisa? Sabe, Jane, eu sonhei com. Esses dias ela sonhei com você, o G sonhou com você. Você tá precisando de alguma coisa? Sabe, elas mandam mensagem, me perguntam se eu tô precisando. Algumas que estão no mercado me perguntam se eu tô precisando de alguma coisa. E assim, lógico, às vezes você fica com vergonha de falar, né? Mas eu penso assim, se a pessoa ligou, se a pessoa perguntou, né? É que ela quer mesmo saber se você tá precisando ou não. E eu falo, olha, se eu tô precisando disso e disso, se der para você trazer, né? E chega, e vai, eu aceito, acolho, né? É, é a intimidade também que a gente tem, né? Eu tenho essa Uhum. intimidade com a minha comunidade, de se eu precisar, né? Eles vêm, né? E São trazem. como irmão, como família mesmo, né? Minha segunda família é a minha comunidade. Então, assim, e às vezes não precisa pedir, sabe? Às vezes eu não peço, e às vezes eles chegam, pô, passou aqui, sabe? Eles passam, deixam, sabe? E não só da comunidade, outras pessoas que vão em casa, Jane, você aceita, eu trouxe isso aqui para as crianças, posso dar? Sabe? Caixa de fine, esses dias eles ganharam uma caixa de bala fine, nossa, fizeram uma festa. E é assim, né? E você vai. Ou então, assim, você estava falando de que você ganhou um berço, né? Eu não sei se foi você que falou que quando você estava grávida, você mudou, e aí que alguém te Não, ofereceu um berço. não, foi outra pessoa.
outra pessoa. Mas assim, já aconteceu de, por exemplo, não ter berço. Aí alguém ligar e falar assim, Jane, tem um berço. Porque eu passo tudo. Acabou? Eu passo. Porque a outra pessoa tá precisando. Então, até eu engravidar de novo, eu passo. Roupa de bebê, tudo eu passo. Mas acontece de me ligar e falar assim, Jane, tem isso aqui. Sabe? Você tá precisando? E a gente tá precisando. Né? Isso é providência de Deus. E Deus cuida, Deus cuida. Mesmo sabendo que a gente é infiel, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo como a gente é, Deus cuida. Olha, Deus tem cuidado muito de mim, muito de mim. Eu olho a minha casa, eu falo assim, eu não tenho uma casa assim luxuosa, sabe? Mas assim, ai, como é que eu desligo isso aqui? Alguém resolveu ligar aqui. E não tem uma casa luxuosa, sabe? Mas é uma casa acolhedora, sabe? Gostosa de ficar, sabe? Deus me deu tudo que eu preciso estar ali dentro, sabe? Eu falo assim, eu não gosto de sair de casa, né? Eu gosto de ficar em casa. Porque Deus me deu tudo que eu tenho, tudo que eu preciso estar ali, sabe? Meus filhos, quentinha, nesse frio, minha casa é quentinha. Porque é muita gente. Eu falo assim, gente, aqui é quente porque é muita gente, né? Não sente muito frio. Mas Aham. assim, tem me dado muito, sabe? Tem me dado o que eu preciso, né? Para levar essa missão até, como diz a de ontem, levar os filhos ao céu, né? Até terminar. Isso. Isso. E assim, você com certeza, a mulherada aí tá abismada, Ai, assim, né? 15. Tá me ouvindo? peraí, sei o que aconteceu aqui. Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ai, o que que eu fiz? Não sei como mexer aqui agora. O que que eu Mas faço? eu te ouço muito bem. Mas eu não. Peraí. Aguenta um pouquinho aí. Tá, Ai, meu Deus. Carol, vou pedir minha filha para vir aqui. tá bom. Pois é, pra mim tá muito bom o áudio dela mas ela não tá Eu não, ouvindo. não tô ouvindo, não. Não, mantenha calma. Nessa hora o filho resolve. Espera um pouquinho. Carol, ajuda aí, Carol. Agora foi. Ajuda aí, Carol. Oh, ótimo. Jane, como o nosso tempo ele já vai adiantado, daqui um pouco o Instagram corta a gente, acaba a live. Eu queria assim que você deixasse uma mensagem final aí para nossas mulheres, as mães aí que estão assistindo, os pais, que às vezes sentem esse desejo de se abrir a vida, mas às vezes o medo toma mais conta do que a vontade de dar o passo. Se pudesse deixar aí uma mensagem final para gente. Ai, é um sim. Quando você dá um sim, só dá um sim, sabe? Deus te chama, dá um sim. E aí o resto é Deus que faz, não é a gente. Não sou eu que levo os meus. Eu sou só é, me fugiu a palavra aqui agora. Eu só sou uma serva, né? Eu só faço aquilo que Deus coloca, né? Que Deus me pede. Mas a partir do momento que você dá um sim, sim, dá um sim, mesmo com medo. E aí a vida abre, o mundo abre, Deus abre as portas. E aí você consegue se abrir sem peso, sem nada, sabe? Abraça a cruz, olha para a cruz, abraça a cruz e segue em frente, né? É dar um sim. Começa pelo sim, sabe? Eu sempre falo que o sim de Maria foi o mais importante, né? Maria deu para Maria que deu um sim e depois meus catequistas saíram daqui para ir lá para umas classes, deu um sim para ir lá evangelizar, para que eu pudesse dar um sim a Deus, né? E com esse sim, né? Eu entrar nessa abertura à vida, né? E que Deus me chama, que Deus me chamou. É um sim, dá um sim, né? E volta o coração para o céu. Olhos fixos no céu.
que aí você não se perde. É Que isso. coisa linda. Ô, Jane, muito, muito, muito obrigada. Eu Mais que uma agradeço. vez. Eu peço para todo mundo que está assistindo a live que possa ir rezar depois pela família da Jane, pelo esposo, por todos os filhos, né? Que é uma família Agradeço. linda aí, que todos possam alcançar aí a plenitude do céu um dia e que vocês possam rezar, tanto pela saúde física, espiritual, de todos eles. Eu te agradeço muito, muito mesmo por ter aceito a live, aprendi muito e Ai, assim, eu que agradeço. Poxa, travou aqui. a ação aqui travou, mas agora voltou. Como eu estava te falando, eu espero que seja a primeira. E quando eu te chamar de novo, que você aceite. Acho que a gente tem um pouquinho para passar assim para as pessoas acabam aprendendo uma coisa e outra, né? Então, obrigada Obrigada. muito. Deus te pague. Amém. Obrigada a você. Beijo. Beijo.